Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem, né? Eu espero que com vocês também, tá? Tivemos aí 2 semanas, né? Sem aula. Já voltamos na semana passada, no dia considerado bem especial para vocês. E eu coloquei lá aquele vídeo, né, para vocês, com aquelas ideias boas de força, né? Aquela ideia de a gente insistir no que a gente quer, na realização dos nossos sonhos, porque todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem um objetivo a ser alcançado. E a gente alcança, só vai alcançar, né? Muitos desses objetivos a gente só vai alcançar através da aprendizagem, através do estudo. E a gente começou, né? Recomeçou e estamos dando continuidade. E é necessário que nós tenhamos mais interesse, né, na questão da aprendizagem. Sempre procurando saber por que eu estou estudando isso aqui, para que isso aqui vai me servir. E a gente sabe que tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda tem lá aquela essência de que vai me servir sim, tá? Então, hoje nós vamos ver mais um tipo de oração subordinada, que são as adverbiais, certo? Nós já estudamos duas, não foi? Que foram as substantivas e as adjetivas. E para você que não lembra mais aí o que é, né? Que por acaso não lembra mais o que é as orações subordinadas, né? Elas são orações que são introduzidas por conjunções subordinativas. O que mais caracteriza esse tipo de oração? A dependência sintática. Dependência sintática. Ela faz parte de um período composto por subordinação, que tem uma oração principal e tem ela subordinada, né? O que mais? Sempre tem, ligando a oração principal, a oração subordinada, sempre tem uma conjunção subordinativa. No caso das que nós já estudamos, né, que foi a substantiva, vocês viram que lá se utiliza o pronome, a conjunção integrante que. Nas orações subordinadas adjetivas, a gente utiliza o pronome relativo, que, o onde, o cujo, o cujas, né? E nesse caso aqui das subordinadas adverbiais, a gente vai utilizar as conjunções subordinativas adverbiais, que elas são em número de 9, tá? Agora, gente, quando nós estudamos as outras orações, eu disse para vocês como era que eu fazia para reconhecer se uma oração era substantiva e se era adjetiva, não foi? O que foi que eu disse lá na substantiva? Ela tem valor de substantivo, certo? Lá na oração principal tem um verbo. Lá na oração principal tem um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, que vai pedir um complemento. E esse complemento é dado lá na oração subordinada. No caso da oração subordinada adjetiva, ela vai ter valor de quê? De adjetivo. E o que acontece? Ou ela vai explicar o termo, o substantivo que está lá na oração principal, ou ela vai restringir. Viu? No caso aqui das orações subordinadas adverbiais, na oração principal vai vir uma palavra que ela vai ganhar o seu sentido lá na oração subordinada. Por isso é necessário que a gente saiba quais são essas conjunções subordinativas. Primeiro, que elas têm uma classificação, certo? Elas têm a classificação. E essa classificação, ela vai estar relacionada aos adjuntos adverbiais. Porque, adverbial, lembra que classe de palavras? Advérbio.
E o que é o advérbio? É a palavra que exprime circunstâncias. Expliquei isso aí já antes da gente entrar de férias. O que vinha a ser um advérbio, o que vinha a ser uma circunstância, é o contexto onde aquela palavra é utilizada. Ó, agora aqui, eu estou transmitindo minha aula. Vocês aí estão assistindo. Isso requer o quê? Tempo. Em que circunstâncias nós estamos? Que contexto? Numa aula de gramática. E o que está ligando isso aí? Está tendo uma relação de sentido entre a minha transmissão e a sua audição. Que seria? Pode ser uma relação de causa, pode ser uma relação de tempo, uma relação de lugar. Ó, quando eu digo eu aqui e você aí, a relação de sentido que está vendo aí é de lugar. Quando? Agora. Relação de sentido? Tempo. Certo? Para quê? Relação de sentido? Uma finalidade. A aula que eu transmito para você e que você assiste, ela tem uma finalidade, tá bom? Então, essa finalidade, essa causa, esse tempo, esse lugar, estão justamente aqui nesses adjuntos adverbiais. O que seria um adjunto, né? A gente já explicou. É aquela palavra que vem junto a um advérbio e que ela modifica o sentido do verbo. O advérbio modifica o sentido do verbo. Então, se é adjunto, ela sempre vem junto a um verbo modificando. E esse verbo vem onde? Na oração principal, no caso da oração subordinada, tá? Se inicia por conjunção ou locução conjuntiva subordinativa. A classificação das orações subordinadas adverbiais, elas se dão de acordo com o contexto, né? No caso, elas são temporais, elas são condicionais, consecutivas, concessivas, conformativas, proporcionais, finais, causais e comparativas. Então é necessário que eu saiba, em primeiro lugar, é a conjunção. O que é conjunção numa oração, num período composto por subordinação? Aquela palavra que liga. Para facilitar, gente, para facilitar a compreensão de vocês, se você não sabe ainda o que é conjunção, você faz aquela análise que eu ensinei vocês a fazer. Eu pego a oração, aí eu vejo, essa palavra aqui é o quê? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, bem simples para vocês. Amanhã será um novo dia. Porém, melhor. Olha, eu vou ensinar você a reconhecer uma conjunção. Porque nos 3 tipos de oração, que a gente estudou, por exemplo, a duas, é muito simples. Eu vejo lá o que. Já sei que é substantivo. Não é? Se vier depois de um substantivo, já não é mais uma conjunção, vai ser um pronome relativo, aí já vai ser adjetiva. No caso das adverbiais, eu tenho que reconhecer o que é conjunção. Então, eu vou dar um exemplo para você descobrir o que é. Olha, amanhã é um advérbio de tempo. Será verbo. Um artigo. Novo adjetivo. Dia substantivo. Porém, aí olha só, eu tenho essa palavra aqui agora. Porém. E melhor. Melhor é um advérbio. Agora, bem aqui, ó. Aliás, bem aqui é um adjetivo. Porém, não tá ligando? Então é uma conjunção. Eu tô dando esse exemplo para você, porque quando você for classificar as orações subordinadas adverbiais, você tem que saber o que é a conjunção, reconhecer a conjunção. Nesse caso aqui, essa conjunção ela não é subordinativa. O que ela é?
Ela é coordenativa. Aqui, olha, eu tenho um período simples, tá? Um período simples. Mas eu tenho uma conjunção aqui ligando. Seria assim, ó. Amanhã será um novo dia. Amanhã será um dia melhor. Entendeu? Amanhã será um novo dia. Amanhã será um dia melhor. Aí esse porém aqui, ó, porém aqui, é uma conjunção coordenativa. As conjunções coordenativas, geralmente, elas podem ser substituídas por uma vírgula. Quer dizer, elas podem estar, como eu disse para vocês, podem estar ou não no período. Por isso que é chamada de coordenativa. Por quê? Porque elas não são dependentes sintaticamente. Já no caso do período composto por subordinação, nas orações nas conjunções subordinativas, né? Elas precisam estar ali. Porque elas são dependentes sintaticamente. Estão entendendo? Então, quando eu descubro a conjunção ali, nas orações subordinadas adverbiais, aí eu dou um nome para ela. Aí eu vou dizer se ela é temporal, se ela é condicional, se ela é causal, se ela é proporcional, porque elas todas têm um nome. Tá bom? Aí é que eu vou classificar. Tá? Por exemplo, oração subordinada adverbial temporal. O que tem nela? Uma conjunção que tem uma relação de sentido lá dentro que exprime tempo. Tá bom? Se eu disser, se por acaso nós não voltarmos, ou se por acaso voltarmos, ficaremos felizes. Se é uma conjunção subordinativa condicional. Que nome vai receber essa oração? Oração subordinada adverbial condicional. Tá? Tá bom? Então agora a gente vai ver essa classificação através de exemplos. Tá bom? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui um exemplo, tá? De um tipo de oração subordinada adverbial. Por quê? Ela é mais comum. Ela é mais comum, tá? Primeiro que eu já coloquei aqui pra vocês, e lá no livro também, se você procurar no módulo, tá? No roteiro eu coloquei lá as páginas pra você ver, que as conjunções mais comuns, olha, pra exprimir a temporal, é quando, enquanto e antes que. Depois que também é, certo? Ó, quando, enquanto, antes que e depois que. Eu coloquei apenas essa aqui, a expressão, porque as outras, elas sempre vão exprimir algo relacionado ao nome, tá? Por exemplo, a temporal, ó. Temporal exprime o tempo ou a duração do fato expresso na oração principal. Você lembra que a oração principal é aquela oração que traz o verbo principal e que ela sempre pede um complemento, ela pede um sentido, né? E a oração subordinada é aquela que depende sintaticamente da oração principal. E ela é ligada por uma conjunção. Pronto. Então, no caso da temporal, ela exprime o tempo ou a duração do fato expresso na oração principal. Vejamos. Quando voltarmos às aulas, mataremos a saudade. Cadê a oração principal aqui, ó? Mataremos a saudade. Por que é a oração principal? Tá aqui o verbo, ó. Olha aí o verbo. Verbo principal. Olha aí o verbo principal. Esse verbo, ele tá perdendo um sentido. Ó, mataremos a saudade. Essa expressão aí, mataremos a saudade na oração principal, ela tá sem sentido. Então, esse sentido vai ser expresso por uma palavra que vai dar ideia de tempo. Então, ó, quando voltarmos às aulas. Esse quando aqui é uma conjunção subordinativa
Ó, temporal. E que nome eu dou a essa oração? Oração subordinada adverbial temporal. Tá? Então, pela conjunção, olha, pela conjunção, eu identifico o nome da oração, tá? Vamos ver mais duas classificações, tá bom? Mais duas classificações. Ok. Ó. Condicional e causal. Mais duas, tá? Porque elas são 9. E pra gente poder entender melhor, né? A gente vai ficar na aula de hoje nessas três. Na temporal, que foi a primeira, que ela vai expressar o tempo ou a duração do fato que está lá exposto na oração principal. A condicional, ela vai expressar a condição ou a hipótese apresentada na oração principal. Sempre vem, ó, aqui, ó, sempre vem uma condição, vem expressa uma condição ou a hipótese da oração principal. Olha, aqui, ó, teremos um futuro melhor. Como é possível ter um futuro melhor? Né? Qual é a hipótese aí, olha? Qual é a condição que é dada? Se defendermos a democracia. Olha, se defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. Bem que assim, a gente tem a oração principal. Qual é a hipótese? Qual é a hipótese? Qual é a condição que é dada? Se a gente quiser ter um futuro melhor, o que é que a gente tem que fazer? Defender a democracia. Se nós defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. Então aqui, ó, gente, aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial condicional, certo? A causal, a causa do que se afirma vem expressa na oração principal. Nesse caso, ó, os professores se reuniram. Bem aqui eu tenho a oração principal. Por que foi? O que levou os professores a se reunirem? Eles precisavam definir os seus projetos. Então, olha, porque é a conjunção subordinativa causal. E essa oração aqui, ela recebe o nome de oração subordinada adverbial causal, tá bom? Então, olha, a oração principal é que traz o expresso o que a oração subordinada tem que completar. No caso da adverbial. Então, você tem, ó, a gente tem a temporal, da ideia de tempo. A condicional, vem uma condição ou hipótese expressa na oração principal. E a causal é a causa do que se afirma. Lá na oração principal, ela está afirmando lá na oração subordinada. Tá bom? A gente vê as outras orações no nosso próximo encontro, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Um abraço bem apertado da Persília, tá? Até a próxima aula.